Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tu sabe qual foi o grande prêmio da Fórmula 1 em que nós mais tivemos vitórias brasileiras no decorrer da história? Não sabe? Então hoje tu vai ficar sabendo. Empatados na quinta posição do nosso ranking de hoje, nós temos 3 grandes prêmios em que os brasileiros conquistaram 6 vitórias em cada um deles no decorrer da história da Fórmula 1, que são o Grande Prêmio do Canadá, o Grande Prêmio da Hungria e o Grande Prêmio de Mônaco. O Grande Prêmio do Canadá teve uma vitória brasileira pela primeira vez no ano de 1974, com a vitória do Emerson Fittipaldi e sua McLaren, no circuito de Mosport Park, em Ontário. Depois nós tivemos o Nelson Piquet vencendo em 82 e 84, de Brabham, e o Ayrton Senna vencendo em 88 e 90, com a McLaren. Todos esses já com o Grande Prêmio realizado no circuito de Montreal, onde novamente veríamos o Nelson Piquet vencendo em 1991 com a Benetton, o que seria a última vitória do brasileiro Nelson Piquet na Fórmula 1, que completou 30 anos agora em 2021. Às vezes a gente complica. O Grande Prêmio da Hungria, que entrou no calendário oficial da Fórmula 1 a partir de 1986, teve vitórias brasileiras em 1986 e 1987, com o Nelson Piquet correndo de Williams, e em 88, 91 e 92 com o Ayrton Senna de McLaren. Nos 7 primeiros anos de grandes prêmios da Hungria na Fórmula 1 foram 5 vitórias de brasileiros, cada uma delas com shows de pilotagem. Será que dominávamos o circuito de Hungaroring? Além dessas 5 vitórias do Senna e do Piquet, nós tivemos uma vitória do Rubens Barrichello no Grande Prêmio da Hungria de 2002, correndo de Ferrari, fechando as 6 vitórias brasileiras no Grande Prêmio da Hungria. E o grande destaque das vitórias brasileiras na Hungria fica, claro, para o primeiro Grande Prêmio da história, em 1986, e a maior ultrapassagem de todos os tempos. Se alguém aí quer saber o que era a imagem do automobilismo brasileiro na Fórmula 1 dos anos 80, eu recomendo que assista o VT dessa corrida. E claro, outro grande prêmio em que nós temos 6 vitórias brasileiras no decorrer da história é o Grande Prêmio de Mônaco. O grande prêmio onde nós temos até hoje o reinado de Ayrton Senna. De 1987 até 1993, só não deu Senna em 1988, porque acabou batendo quando liderava a prova com quase 1 minuto de vantagem para o segundo colocado, o francês Alain Prost, e se encaminhava para uma vitória esmagadora ali naquele ano. Dessas 6 vitórias do Senna em Mônaco, uma delas, a primeira, em 1987, foi correndo de Lotus, e as demais todas correndo de McLaren. E claro que vale um destaque aqui para o Grande Prêmio de Mônaco de 1992, a vitória mais improvável do Senna no Principado, que eu já trouxe episódio aqui pro canal, e se não conferiu ainda, confere lá, eu vou deixar o link na descrição. Às vezes complica, mesmo sem querer. Na quarta posição do nosso ranking, nós temos um grande prêmio onde os brasileiros buscaram 7 vitórias no decorrer da história, que é o Grande Prêmio da Alemanha. E tudo começou em 1981 com Nelson Piquet vencendo o Grande Prêmio da Alemanha de 1981 e partindo ali para a busca do seu primeiro título mundial. Deu Piquet novamente na Alemanha em 86 e 87, correndo de Williams. O brasileiro Ayrton Senna também faturou por 3 vezes o Grande Prêmio da Alemanha em 3 anos consecutivos, 88, 89 e 90. E Rubens Barrichello fechou as 7 vitórias brasileiras em Hockenheim no Grande Prêmio da Alemanha de 2000, a primeira vitória do Rubinho na Fórmula 1, na melhor corrida que o Rubinho fez em sua carreira, na minha opinião. Uma das mais espetaculares de um brasileiro na Fórmula 1. Não adianta nada evitar você. O terceiro grande prêmio em que nós mais vimos vitórias brasileiras no decorrer da história da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Bélgica. Foram 8 vitórias brasileiras na Bélgica, começando lá no início dos anos 70, quando o Grande Prêmio da Bélgica era disputado no circuito de Nivelles. Emerson Fittipaldi, correndo pela Lotus em 1972, conquistou a primeira vitória brasileira na Bélgica. E depois, em 1974, correndo de McLaren, faz novamente mais uma vitória, em uma chegada sensacional
cruzando a linha no final da corrida, apenas 3 décimos de segundo à frente do Niki Lauda, com a Ferrari. Depois o Brasil voltaria a conquistar vitórias na Bélgica novamente a partir de 1985, aí já com o Grande Prêmio da Bélgica disputado no circuito de Spa-Francorchamps. Ayrton Senna de Lotus em 1985 e de McLaren em 88, 89, 90 e 91 buscou 5 vitórias em terras belga. E para fechar, as 8 vitórias brasileiras, Felipe Massa, em 2008, correndo pela Ferrari, conquista sua única vitória na Bélgica, a 8ª do Brasil. Eu deixo como destaque aqui o Grande Prêmio da Bélgica de 1991, onde nós quase tivemos um pódio todo brasileiro. Eu já fiz um episódio contando essa história aqui no canal, deixo o link na descrição. O segundo grande prêmio que mais vezes tocou o hino nacional brasileiro e mais vezes subiu a bandeira verde, amarela, azul e branca no lugar mais alto do pódio foi o Grande Prêmio do Brasil. E isso mesmo, os brasileiros conseguiram buscar 9 vitórias em grandes prêmios do Brasil no decorrer da história. Começou em 1973, com o Emerson Fittipaldi correndo pela Lotus, vencendo a primeira edição do Grande Prêmio do Brasil, válido para o Campeonato Mundial de Fórmula 1, no circuito de Interlagos, em São Paulo. E o Emerson venceu também o segundo Grande Prêmio do Brasil, em 1974, agora correndo de McLaren. E o Emerson venceu também o terceiro Grande Prêmio do Brasil. Porra! Tudo isso? Não, o Emerson não venceu o terceiro Grande Prêmio do Brasil. O Emerson chegou em segundo no terceiro Grande Prêmio do Brasil, em 1975. Pois quem venceu esse terceiro Grande Prêmio do Brasil, de 1975, foi outro brasileiro, José Carlos Patti, correndo pela Brabham. Cruzou a linha de chegada em primeiro no final da prova para conquistar a sua primeira vitória e o que seria sua única vitória na Fórmula 1 e fazer junto com o Emerson a primeira dobradinha brasileira na história da categoria. Depois nós tivemos o Nelson Piquet conquistando 2 vitórias em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 1983 correndo pela Brabham e em 1986 de Williams. O Ayrton Senna com 2 vitórias também, aí com o Grande Prêmio do Brasil voltando para Interlagos, em 1991 e 1993, em 2 corridas épicas do Senna. E o Felipe Massa também conquistou 2 vitórias no Brasil, em 2006 e 2008, correndo pela Ferrari. E o Grande Prêmio do Brasil só não é o grande prêmio em que os brasileiros mais conquistaram vitórias na Fórmula 1, porque o Piquet teve uma vitória anulada no Grande Prêmio do Brasil de 1982, onde o brasileiro venceu a prova, mas foi desclassificado vários dias depois da corrida, após a FIA alegar irregularidades na Brabham do Piquet, e porque o Felipe Massa acabou entregando uma vitória para o seu companheiro de equipe na Ferrari em 2007. O Massa dominava a corrida e tinha a vitória embaixo do braço, mas o Kimi Raikkonen precisava vencer a prova para se tornar o campeão mundial daquela temporada. Era a última prova do ano. E o Massa cedeu essa vitória para o Raikkonen, deixou o finlandês assumir a primeira posição e vencer para se tornar o campeão mundial de 2007. Não fossem esses 2 percalços na história, os brasileiros teriam 11 vitórias no Grande Prêmio do Brasil. E este seria o GP em que mais teríamos vitórias brasileiras na história da Fórmula 1. Mas se não foi o Grande Prêmio do Brasil que mais abrigou vitórias brasileiras na história, qual foi o Grande Prêmio onde os brasileiros mais vezes subiram ao lugar mais alto do pódio? Eu não sei. Por 10 vezes no decorrer da história da Fórmula 1, os brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio no Grande Prêmio da Itália. Começou com o Emerson Fittipaldi, lá em 1972, e a vitória que garantia ao brasileiro o seu primeiro título mundial. E o primeiro título mundial brasileiro na Fórmula 1, vencendo o Grande Prêmio da Itália de 1972. Nelson Piquet, em 1980, correndo pela Brabham, vencendo a única edição da história do Grande Prêmio da Itália que não foi disputada no circuito de Monza. O templo da velocidade na Fórmula 1 foi retirado do calendário de 1980, pois a organização do Grande Prêmio da Itália não tinha conseguido resolver algumas questões de segurança no circuito,
Ainda referente ao acidente na largada do Grande Prêmio da Itália de 1978, que acabou envolvendo vários carros e vitimou o sueco Ronnie Peterson. Então, em 1980, o Grande Prêmio da Itália foi transferido para Imola. Era a estreia do circuito de Imola na Fórmula 1, onde o Piquet fez uma corrida espetacular e conquistou a vitória. Deu Piquet novamente em 1983, correndo pela Brabham, agora em Monza, e em 86 e 87, novamente Nelson Piquet, agora correndo de Williams. Ayrton Senna venceu em 1990 e 1992, correndo de McLaren, e Rubens Barrichello venceu 3 vezes na Itália, em 2002 e 2004, correndo pela Ferrari, e em 2009, correndo pela Brown GP, sendo essa a última vitória brasileira na Fórmula 1 até a atualidade, que no próximo dia 13 de setembro, daqui a algumas semanas, estará completando 12 anos. Não vai resolver. Lembrando que o Brasil ainda é, até os dias de hoje, o terceiro país com mais vitórias conquistadas na história da Fórmula 1, somando 101 vitórias no total. Mesmo com mais de uma década sem termos vitórias brasileiras dentro da categoria, nós ainda ficamos só atrás de Reino Unido e Alemanha, que tem uns caras aí que se passaram e exageraram nesse quesito de conquistar vitórias. Então nós podemos dizer que dentre os países normais, nós somos os que têm mais vitórias. Por hoje é isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like e vamos nos falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais. Evitar você ir contra o coração. Não é legal sofrer.